O texto de hoje é do Evangelho de Lucas, capítulo 14, e ele nos fala de uma situação, de uma ocasião que acontecia muitas vezes na vida de Jesus. Várias vezes ele foi convidado para almoços, para banquetes, para refeições na casa de um fariseu. A gente sabe que muitos fariseus contestavam aquilo que Jesus dizia, e a gente tem até uma imagem muito negativa dessa palavra, né? Quando a gente fala, não, fulano é um fariseu. A gente já, fariseu virou um adjetivo, né? Sinônimo de hipocrisia, né? De intolerância, uma coisa assim. Mas aqui, esse fariseu não é um adjetivo aqui é um substantivo. Ele fala de alguém que pertencia à seita, ao partido religioso dos fariseus. E entre os fariseus havia pessoas também de coração mais aberto, mais receptivo, e que queriam ampliar os seus conhecimentos da palavra de Deus, porque era isso que eles se dedicavam. E Jesus era considerado por muitos um mestre da lei, alguém que conhecia, né, e pelas suas atitudes, uma pessoa muito coerente, alguém que valia a pena ser ouvido. Então, Jesus não se recusava em momento nenhum entrar na casa de um fariseu, mesmo sabendo que ali nem sempre o ambiente seria totalmente receptível, totalmente favorável. Mas se existia preconceito, se existia intolerância, não seria da parte de Jesus Cristo. Não seria. Então, Jesus vai então a esse banquete, um verdadeiro banquete, na casa de um fariseu, talvez um aniversário, talvez uma ocasião festiva. Ele foi convidado. E é muito interessante como que Jesus fala das coisas do reino dos céus, das coisas, né, de um mundo, digamos assim, superior, a partir do mundo real, a partir das coisas do dia a dia, da realidade que ele observava ali imediatamente na sua frente com os seus olhos. E ele nota então o comportamento dos convidados. Comportamento dos convidados. Existia, como em todo banquete, uma mesa cheia de cadeiras, cheia de talheres, não é? Devidamente arrumada, decorada, da forma que a nossa irmã Olga sabe fazer, não é? Com tudo ali arrumado da melhor maneira para que os convidados então participassem da refeição. Hoje em dia, os cerimoniais que promovem esse tipo de evento, especialmente em ocasiões assim institucionais, tudo, eles têm o cuidado de colocar plaquinhas ou papeizinhos nos lugares, determinando quem vai sentar aonde. Isso acontece em conferências, em mesas redondas, e acontece em banquetes também. Aqui é o lugar do ministro fulano de tal, aqui Sua Majestade fulano de tal, do presidente fulano de tal. Ali, então, existe uma determinação prévia dos locais que vão ser ocupados por cada autoridade presente ali no evento. Por que isso? Justamente para se evitar confusão, para se evitar mal-entendidos, para evitar situações desagradáveis, como as que aconteciam nesses banquetes, porque os convidados procuravam sentar o mais próximo possível da cabeceira do dono da casa, né, do patrono daquele evento, e para com isso passarem a imagem de serem pessoas mais próximas, mais íntimas, mais prestigiadas pela autoridade, por aquele que
né, pela maior figura ali presente. E foi isso que Jesus presenciou. Gente correndo para sentar ali perto da cabeceira da mesa para ocupar aqueles primeiros lugares. Ele viu como é que é o espírito humano, né? Como que é a vontade humana de aparecer, de ter fama, né? E olha que não existia uma rede social, né? Não existia internet, não existia nem fotografia para sair no dia seguinte lá, na foto do evento, lá, olha fulano onde sentou. Não tinha isso, né? Era só ali na hora. Mas o ser humano está sempre buscando, não é? Ter aquele ar de celebridade, não é? Desde a época de Jesus. Isso não é novidade. Então, Jesus viu como eram aquelas pessoas. E isso não acontecia só entre os fariseus, não. Isso acontecia também entre os discípulos de Jesus. Basta lembrar do pedido que a mãe de Tiago e João fez para Jesus. Se vocês não estão lembrados, ela, numa determinada oportunidade, chamou Jesus num cantinho lá e falou para ele: olha, dá para o Tiago e o João se sentarem à sua direita e à sua esquerda? Então, a disputa pelos melhores lugares, pelos primeiros lugares, não era só coisa dos fariseus, não. Não era só coisa das pessoas que não gostavam de Jesus, não é? Estava presente até entre os seus discípulos. Sabe? Sede de proximidade com o poder é muito da própria natureza humana da vida social. Então, o fato é que Jesus presenciou aquilo e ele se lembrou do livro de Provérbios, Provérbios 25, 6 e 7. Provérbios 25, 6 e 7. Que, resumidamente, diz o quê? Aquilo que Jesus reproduziu. Quando tiver um banquete, quando tiver uma ocasião dessas, senta ali mais para o meio da mesa, senta num lugar um pouquinho mais distante, e se o dono da casa quiser que você sente mais perto dele, ele vai te chamar e vai te colocar então no lugar que ele acha que você deve ocupar. É muito melhor acontecer isso do que você sentar lá do lado dele e ele muito gentilmente dizer: olha, você me dá licença de ceder esse lugar para o fulano, que eu quero que ele sente aqui, e você está no lugar errado. Não é? Imagine a vergonha, o mico que essa situação cria. Não era novidade. O que Jesus estava falando não era novidade. Livro de Provérbios, capítulo 25, conhecido pela literatura sapiencial judaica, não é? Todos os rabinos sabiam disso. Provavelmente os fariseus sabiam também, pelo conhecimento que eles tinham do Antigo Testamento, mas comodamente se esqueciam dessa recomendação. E aqui Jesus, então, nos dá uma recomendação para nós também, porque nós não devemos jamais nos termos em tão alta conta, acharmos-nos tão superiores, tão maravilhosos, tão perfeitos, tão santos, e depois termos que nos defrontar que na nossa realidade nós não somos nada daquilo. Nós não somos nada daquilo, não é? Infelizmente é o que acontece com muitas pessoas, especialmente líderes, não é? Ligados às dirigentes das igrejas, das denominações, das convenções, não é? Por ele ocupar uma determinada posição, ele acha que isso é resultado da sua elevada estatura
espiritual, pública, etc. E quantas pessoas a gente não vê sendo desmascaradas, sendo expostas, sendo inferiorizadas, reduzidas ao seu verdadeiro tamanho, porque quiseram projetar uma imagem pública, seja para um pequeno grupo, seja para a mídia, que simplesmente não correspondia ao que ela realmente é, não é? Essa é a primeira lição de Jesus, que ele transmite numa situação corriqueira do dia a dia, um banquete, uma festa, uma situação a qual ele compareceu várias vezes. Mas esse é o poder das parábolas do reino de Deus. A partir de coisas simples, elas nos revelam coisas muito mais profundas, muito mais significativas, muito mais amplas para a nossa vida. Mas aqui, o que Jesus quer transmitir não se esgota nessa lição de etiqueta, né? Como se fosse a lição de etiqueta, né? Procurar se assentar nos lugares mais simples. Jesus avança na sua reflexão. E ele, sem papas na língua, sem nenhum impedimento, ele fala com muita franqueza com os promotores do banquete, com o dono da casa, e ele diz o seguinte: olha, quando vocês derem um banquete, não convidem os parentes, os vizinhos ricos, não é? Os empresários, aquelas pessoas mais prestigiadas da sociedade. Não convidem esse tipo de gente, não. Não façam isso. Convidem os cegos, os coxos, os aleijados, os pobres, aqueles que não vão ter condições de retribuir o seu convite. Porque se você fica convidando essas pessoas de bem, essas pessoas de prestígio na sociedade, sabe o que vai acontecer? O que pode acontecer é amanhã eles terem lá um casamento, um aniversário, uma inauguração de uma empresa, alguma coisa assim, e eles te convidarem também para irem lá e também, né, você se deleitar com aquilo que ele vai oferecer, e depois outro também, e você vai viver nessa bolha. Você vai viver nessa bolha, nessa vida confortável. Esse que é o grande perigo. O que é, muitas vezes, o sonho das pessoas, não é? Quem não quer, né, para a sua vida, para a vida do seu filho, da sua filha, que ele tenha esse tipo de vida, não é? Faça uma boa faculdade, more num bairro bacana, não é? Tenha uma casa confortável, ampla, não é? E conviva com pessoas de bem. Vamos definir dessa forma, né? Pessoas em boas condições financeiras, inteligentes e bem-sucedidas nos seus negócios, não é? Isso a gente sonha para nós, sonha para os nossos filhos também, né? E esse o nosso ideal de vida para essa nossa passagem aqui na Terra. E quando morrermos, vamos então desfrutar da continuação disso na vida eterna. Ser cristão virou muito isso. Ser cristão se resume muitas vezes a esse tipo de projeção para a vida. Mas não é isso que Jesus expõe, não é isso que Jesus aponta. Ele manda convidar pessoas para um grande banquete, mas um grande banquete daqueles que são excluídos, daqueles com quem a gente não tem essa relação, essa proximidade, esse vínculo,
Muito pelo contrário, até pessoas que a gente não desejaria ter, né, dentro da nossa casa. Porque é muito importante numa parábola dessas, num texto desses, nós compreendermos o que significava convidar uma pessoa para comer na nossa casa. O que significava dividir a mesa com alguém, né? Hoje a gente vai num restaurante, né? Ou num fast food, ou no refeitório do nosso local de trabalho, e a gente divide a mesa com desconhecidos, ou pessoas até conhecidas, mas que a gente não tem nenhuma relação, né? Mas a gente está com fome, a gente está lá com a bandeja na mão, né? Nosso bandejão lá. Onde tiver lugar, a gente senta e divide aquela mesa com alguém que vai se levantar depois e vai embora. Nosso sentido de refeição é totalmente diferente da refeição dos tempos bíblicos. Sentar-se à mesa com alguém, no contexto bíblico, é uma ocasião importante. Isso significa dividir um momento da nossa vida com alguém. Então, por isso, quando pessoas sentam-se à mesma mesa, quando inimigos em guerra sentam-se à mesma mesa para celebrar a paz, isso tem um significado muito grande. O sentido que Jesus dá a esse convite aos excluídos, às pessoas jogadas nas ruas, ele vai muito além do assistencialismo. Observe que Jesus não está dizendo, olha, prepara uma marmita assim, umas marmitinhas, e saia distribuindo para essas pessoas. Não é? Ele não fala isso. Claro que ele não está condenando, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Lá nas bem-aventuranças ele diz o quê? Tive fome e me deste de comer. Não é? Tive sede, me deste de beber. Estava sem roupa, você me deu algo para vestir. Estava preso e você foi me visitar. Não é? Então, a assistência, ela em si é algo muito positivo, e quem dera estivéssemos nós aqui realizando projetos de assistência concretamente à população aqui desse bairro, dessa cidade. Quem dera, já seria um avanço muito grande, não é? Então não se trata de excluir essas formas de assistência que a gente vê muitas igrejas realizando, o padre Júlio Lancelotti realizando, né, para citar uma grande referência nesse tipo de trabalho, não é? Mas o que Jesus nos chama a fazer é algo que vai além disso, né? Porque fura a nossa bolha, porque quebra a nossa lógica de reciprocidade, de receber, de fazer o bem àqueles que eventualmente podem também nos retribuir, nos favorecer, né? Quebra a nossa lógica de interesses, né? E vai além da nossa humildade, vai além da gente se achar humilde, a gente se achar, digamos assim, pessoas simples, nos convida a sermos iguais a essas pessoas, a nos colocarmos em pé de igualdade àqueles que estão lá no chão, na base da pirâmide social. É muito mais radical esse chamado de Jesus, que ele faz sentado à mesa de um banquete. Ele poderia estar fazendo isso, né, na rua, para
que os excluídos ouvissem, né? Seria aplaudido, provavelmente, né? Seria muito bem recebido esse seu discurso, mas ele faz esse discurso numa ocasião que seria, talvez, até meio imprópria, inadequada, um ambiente assim que inesperado, inusitado para falar sobre isso, mas é ali que ele leva essa mensagem. É ali. Por que reunir, então, todos em volta de uma mesma mesa? Quem viu hoje no grupo o nosso chamado para esse culto, mais uma vez elaborado pela nossa irmã Thaís, vê ali uma mesa redonda, onde Jesus está ao lado de todo tipo de pessoas, mulheres, idosos, pessoas negras, de outras etnias, crianças, não é? Todos em volta de uma mesma mesa com Jesus, e no centro dessa mesa um grande pão. Então, por que, né? A imagem que vemos aqui é uma imagem contextualizada para a África Ocidental. Uma grande festa em que um homem rico, muito bem vestido, recebe também na sua casa, né, as pessoas pobres da sua aldeia, e todos estão, cada um com uma cuia, né, saboreando uma refeição. Imagem do projeto Jesus Mafa, não é? Mas por que todos em volta dessa mesma mesa? É porque esse é o projeto do Reino de Deus. Esse é o projeto do grande banquete do Reino de Deus. No próximo domingo teremos aqui a celebração da Eucaristia, a Santa Ceia do Senhor. Toda vez que nós celebramos a ceia, estamos apontando justamente para essa mesa, para essa enorme mesa, onde estarão todas essas pessoas. Não só a nossa comunidade aqui, não só os nossos convidados. Começamos por aqui, que bom. Mas nessa grande mesa, então, é que está a realização do projeto do Reino de Deus. É muito importante a gente ter essa consciência de que a nossa intervenção, a nossa ação no resgate da dignidade das pessoas, especialmente aquelas excluídas da sociedade, ela tem a ver com isso, tem a ver com a realização do Reino de Deus. Mais do que assistência, mais do que caridade, mais do que bondade, mais do que demonstração de quão grande é o nosso coração, tudo isso fica em segundo plano. Porque, em primeiro lugar, vem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, então, são acessórios, são acréscimos que Deus vai permitindo que sejam acrescentados. Então, vamos ficar atentos, né, a essa refeição de Jesus, sempre lembrando, né, quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha perante Deus e compreende esse projeto, esse será verdadeiramente exaltado. Essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês essa noite. Amém?